Você já sentiu aquela dor que você não escolheu sentir? Como a dor da traição, como a dor de uma separação, de uma perda, ou simplesmente aquela dor que resolveu aparecer no seu caminho? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre essas dores que simplesmente aparecem sem pedir licença. E é claro, eu não estou sozinha aqui, está comigo a minha amiga, psicanalista, Silvana Gonçalves, para a gente bater aquele papo, né? Essa amiga que tem caminhado comigo há um bom tempo, é minha terapeuta, é minha amiga. Gente, aqui o pacote, né, é Comadre. completo, é comadre e também tem auxiliado com a sua profissão muitas mulheres, muitas famílias e muitas crianças também, né, amiga? Então é uma alegria poder te ter aqui para a gente conversar um pouco sobre essas dores, né? Como eu disse, que não pedem licença, elas simplesmente chegam, sentam no sofá da nossa sala Se instalam, e né? se instalam e ficam ali. Amiga, primeiro é um prazer estar aqui de novo, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre as dores que atravessam a nossa vida e chegam, como tu bem disse, e se instalam, né? E aí cabe a nós aprender como lidar com isso. Como lidar com elas. É isso aí. E, gente, assim, ó, dentro desse tema, nós dividimos em duas partes, tá? Duas partes. Inclusive, quando a gente estava trocando ideias sobre como abordar esse tema, a gente ficou um pouquinho assim, meio receosa, mas será? Né? Mas o que vai rolar dessa conversa, né? Mas tem tanta coisinha que dá para a gente esmiuçar, tanta informação bacana que dá para a gente trazer, esclarecimentos. Então, a gente dividiu esse tema em duas partes, tá? Então, sobre essas dores, primeira parte, as dores que nascem de uma atitude de outra pessoa, tá? Essa seria a primeira parte. A segunda parte, as dores que fazem parte de um processo que é necessário. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está com xícaras novas aqui no nosso podcast. Olha só, gente, que linda. Inclusive, quem fez essas xícaras foi a Vi Arte, personalizado, super indico. Então, a gente deu uma colorida aqui no nosso ambiente. A gente trouxe folha, sim, trouxe anotação, porque a gente não é robô e sim, a gente tem que ler, né? A gente tem que lembrar aqui do que a gente vai falar, até para não falar coisa, né, Para não sair da pauta, que porque não se faz muito depender, sentido, né, gente? a gente Né? vai Então, falando. vamos lá, minha amiga. Dentro de cada um dessas partes, eu separei algumas perguntas, tá? Para a gente esclarecer. Como eu sempre digo, acho que os primeiros beneficiados de uma conversa assim somos nós, né? Tanta coisa que é esclarecida, tanta coisa que, uau, eu não sabia, eu não lembrava. E conforme a gente vai conversando, né, essas informações vão Ajuda a gente a vindo. se entender, né? Exato. Ajuda a gente a se enxergar em que ponto da vida eu tô. Será que eu já Exatamente. passei por isso? E agora, o que que eu faço? Ou até para ajudar alguém, se não é comigo, é com o próximo. Todo mundo tem alguém no seu meio, ou você mesmo, que está passando por um momento de dor, e no caso aí é a dor que vem e atravessa a nossa vida, né? Exatamente. E nessa primeira parte, né, nesse, vamos chamar de subtema, dores que nascem da atitude do outro, como eu citei no início, como uma separação, uma traição, né, uma perda, que nessas situações, às vezes a gente não tem nada a ver com aquela situação, mas que está nos gerando dor, né? E aí, como que a gente lida, né, com essas dores? Num primeiro momento, né, fui acometida de uma traição. Primeiro que não é fácil. Não é fácil a questão de traição, não é fácil a questão de sentimento de rejeição dentro de qualquer âmbito de relação. Também abandono não é fácil. Quantos pacientes já não chegaram com essa temática na terapia de não conheci meu pai,
não tenho um vínculo afetivo com a minha mãe, ou tenho um vínculo com o meu pai e com a minha mãe, mas é algo que não tem peso. Já ouvi frases assim. Não é fácil você ter que lidar com esses sentimentos, né? Porque é uma ruptura interna. Cada um num âmbito diferente, né? Imagina a tua construção psíquica internamente como uma casinha. Então, tudo que chega ali para balançar a tua estrutura nos tira de um sentimento de segurança, digamos assim, né? Quando o outro falha comigo, qual que é o primeiro passo interno que acontece? Primeira reação. Primeira reação, geralmente, eu não tô olhando só, eu não tô sentindo só a dor do que aconteceu, só do ato da traição, do sentimento de abandono, do sentimento de rejeição. Eu tô olhando para o que se quebrou, porque é mais profundo, para o vínculo, para a ligação que tinha, né? Por isso que eu disse que é uma ruptura que acontece, né? Não é só a traição, é o significado que estava implícito naquilo. Inconscientemente, é mais fácil eu olhar para a situação e enxergar assim: poxa, se eu não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse feito tal coisa, talvez eu não tivesse sido rejeitada, abandonada. A ideia, às vezes, é sempre que eu vou estar trazendo para mim, vou estar me culpando com aquela situação. Esse é o primeiro movimento que a gente faz, né? De olhar para mim como 100% responsável por aquela situação. Claro, que em alguns momentos faz, em algumas situações, eu acho que faz parte do processo, né? Nós somos seres humanos, ou seja, nós estamos sentindo a dor porque nos envolvemos, porque amamos, né? Porque estamos ali fazendo parte daquela relação. Então, não tem como fugir, né? Faz parte. Mas eu acho que a questão central aqui nessa primeira parte é a dor que o outro causa na gente e a gente tentar diferenciar a dor que é causada por mim, por atos meus, e a dor que é causada por outra pessoa. E é por isso que eu dividi aqui, então, em perguntinhas dentro desses subtemas. Então, dentro desse subtema das dores que nascem da atitude do outro, primeira pergunta, né? Tu como psicanalista, né? Há um bom tempo atendendo pacientes, né? Habituada já a cenários e histórias diferentes, né? Como que a gente explica essas dores que nascem da atitude do outro? Para que eu não venha... internalizar? Exato. Me apegar a essa dor? Gente, não fui eu que errei. Eu faço parte, sim, daquele relacionamento, por exemplo. Eu faço parte, sim, daquele relacionamento. Pode ser que em algum momento eu tenha uma parte, uma parcela, né, Isso de responsabilidade. Né? Isso é importante, é a autoanálise. No primeiro momento é difícil falar em processo a respeito da dor. É difícil falar para uma pessoa que acabou de descobrir uma traição. É difícil falar para uma pessoa que acabou de ser abandonada pelo seu cônjuge ou teve um laço de amizade encerrado. Vamos racionalizar isso, vamos fazer um processo, vamos analisar qual é a tua responsabilidade nisso, qual é a responsabilidade do outro. No primeiro momento a gente vai sentir a dor e tá tudo bem. É importante esse processo de autoacolhimento, né? De eu enxergar que tá tudo bem eu chorar. A questão é quanto tempo eu vou permanecer nisso? Que a gente chama do processo do tempo ali de luto, né? De respeitar a minha dor. Mas eu acho que eu vou atropelar algumas perguntas, mas é que não tem como particionar isso, porque uma coisa vai puxando com a outra, né? Vai puxando a outra. Nesse processo de dor, eu tenho que saber a hora de me policiar e dar um stop para isso também. E não me identificar a ponto de tornar essa dor um pano de fundo da minha vida, onde ninguém mais me conhece nem pelo meu nome, mas conhece pela minha dor. Isso é algo que cabe a mim decidir. Como que isso vai me transformar? Ou melhor, como eu vou me permitir que essa dor vá me transformar? Ela não pode me definir, mas ela vai me transformar. Agora, como ela vai me transformar é uma decisão de cada um, né? Como isso é forte, né? Pessoas que são conhecidas pela dor, né? Pela dor que vivem. A Silvana, a Denise, né? Passou por tal coisa, não sei como é que tá de pé.
Mas é porque realmente nos desestrutura emocionalmente falando, né? Não tem como. Lembra do exemplo que eu dei da casinha internamente? Então, vem e nos desestabiliza uma situação, aí você pensa em qualquer uma das situações que a gente citou, nos desestabiliza e é como aquela frase que diz assim, que a gente está sempre falando, tirou meu chão. Aconteceu tal situação e eu perdi o meu chão. Agora eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E realmente essa é a sensação que a pessoa tem diante de uma situação, ou um luto, perdeu um parente, perdeu um familiar, alguém na vida. A sensação é essa. O que eu faço a partir de agora? Quem eu sou? Eu era uma pessoa até esse momento. E agora? Não sou Daqui mais. para frente. O que resta? Né? São perguntas. Perguntas que necessitam de uma escuta ativa, de um olhar atento. Você precisa de alguém, precisa sim de uma terapia nesse momento, para ter alguém que te acompanhe, caminhe contigo, sem julgamento, sem pressão, porque não é hora de cobrança também. Até quando você vai ficar prostrado? Até quando você vai se lamentar? Quando que você vai reagir? Exato. É necessário, sim, você ter o teu momento de choro, mas também é necessário você ter aquele momento de dizer, não, só um pouquinho, vou limitar essa dor aqui, vou dar um limite para ela. É eu comigo mesma, né? É eu comigo Mais mesma. ou menos isso. E precisa daquele olhar, assim, para estar nos chamando de volta para a vida, ó, nos acordando, nos alertando, né? Isso é importante. A próxima pergunta, minha amiga, por que essas dores, elas geram culpa e fazem com que a pessoa questione os seus valores, os seus princípios, e aí começa a duvidar de si mesma? Eu vejo isso assim como é bem como eu estava mencionando anteriormente. É mais fácil internamente eu pegar toda essa responsabilidade para mim e ficar revisando as conversas, os acontecimentos, em qualquer um dos cenários que a gente falou. Um divórcio, uma traição, um luto, eu vou estar revisando a minha parcela de responsabilidade. Não é nem responsabilidade, porque a gente não usa essa palavra internamente, a gente fala de culpa mesmo, né? Então, é mais fácil, porque de alguma forma, inconscientemente, mesmo nesse processo que às vezes acaba ficando tóxico para a gente mesmo, eu mantenho um vínculo. No momento que eu fico tentando restaurar a situação dessa dor que atravessou minha vida, uma traição, um divórcio, uma rejeição em algum âmbito de relacionamento, eu fico tentando relembrar aquilo que eu comentei anteriormente. Poxa, se eu não tivesse falado tal coisa, eu tenho certeza que o fulano se afastou porque eu fiz tal situação. Exato. Porque, de alguma forma, eu mantenho a situação no meu controle. É uma forma até de negação e uma tentativa de sobrevivência de me autorregular internamente. Não, porque se foi a minha responsabilidade o que atravessou a minha vida, então tem uma chance de reparação. Quando, na verdade, não é isso. Quando, na verdade, eu deveria estar enxergando, ok, vamos para análise, então. Minha parcela de responsabilidade, 1, 2 e 3 aqui. Mas e a parcela de responsabilidade do outro? Se a gente está falando de um relacionamento, de um casamento e houve traição, a gente precisa analisar. Teve parcela de responsabilidade dos dois lados? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é falha de caráter do outro lado e precisa ser tratado também, né? Precisa ser conversado. E às vezes um lado deseja consertar, rever onde errou. E o outro lado. E o outro não. E aí a gente já tem duas situações. Aí o outro continua a se justificar. E aí são duas situações. A primeira de traição e a segunda de sentimento de rejeição. Porque, poxa, por que não me quis? Por que eu tô querendo consertar? Eu tô querendo fazer uma terapia de casal. Eu tô me propondo a colocar em ordem tudo aquilo que a pessoa reclamou dentro do casamento. Eu já me sinto rejeitada. Já são dois sentimentos, duas dores para serem trabalhadas. Né? E aonde eu tenho que também me permitir olhar para outra pessoa como um ser além de mim que tem a permissão de não querer. É difícil isso e dói de verdade, mas esse é o fato. Tá tudo bem, abre muitas aspas, tá tudo bem, mas eu entendendo que dói de verdade. Mas tá tudo bem a outra pessoa não querer. E isso é difícil de entender, porque fere vínculos primários na nossa vida, né? Lá na infância, em algum momento em que a gente se sente rejeitado, abandonado, em algum
dentro da realidade da infância, né? Me sentir traído, me sentir desprotegido, E aí emocionalmente puxa alguns falando, né? gatilhos, né? Exatamente, é isso. Meu, tá bem afiadinha, amiguinha. Terapia tá em dia. Aí ativa Tá os em dia minha gatilhos. terapia, gente. Toda Ativa semana. os Fiel. gatilhos e a gente. Obviamente que se você não faz uma terapia ou não tem algum recurso emocional nesse sentido, você não compreende logo de primeiro o que, que é um gatilho. Você não vai conseguir fazer uma ligação. Poxa, foi lá na infância a primeira vez que eu senti essa emoção de abandono, esse sentimento de rejeição. Mas se você se permite um processo, tu vai identificando, tá, Silvana, mas como isso muda a minha vida? Eu consigo me compreender. Eu estou aprendendo a me autoanalisar, eu estou aprendendo a me reconhecer, eu estou vendo o que, que não dá certo para mim, estou aprendendo quais são os meus limites, estou aprendendo a impor limites. Tudo isso dentro de uma análise. Tudo isso revendo a minha infância, os meus relacionamentos anteriores, o tanto que essa dor que me atravessou está me afetando. Mas está me afetando tanto por quê? Ok, o que a outra pessoa fez não foi legal, doeu, não tive a minha parcela de responsabilidade, mas está me afetando tanto por quê? Será que realmente é só o ato daquela pessoa ou já tinha, é o que eu costumo falar, meus pacientes que tiveram ouvido vão lembrar, né? Qual é o terreno fértil que essa dor encontrou para florescer e frutificar tão facilmente? Já havia algum conteúdo primário ali, já havia alguma outra emoção que não foi bem... Que não foi tratada. Não foi tratada, exatamente. Então, não é... A dor me atravessou, me pegou de surpresa. Ok, talvez você não tivesse um preparo emocional. A maioria da população não tem um preparo emocional para isso. Deveria ser cadeira de escola. Exato. Né? Mas eu preciso me questionar. Onde foi que isso aconteceu? Tenho pacientes que mandam mensagens fora do horário de atendimento, está tudo bem, eles sabem disso, que eu gosto de receber. Eu digo para eles assim, hoje ainda disse, você não ativa meu gatilho de abandono e de rejeição, me manda mensagem. Se tiver precisando de alguma coisa, se quiser falar alguma coisa, se eu não responder na hora, eu respondo depois, mas me manda lá. E aí eles mandam mensagem e contam. Silvana, eu desbloqueei uma memória agora de algo que aconteceu na infância e, por Deus, eu não me lembrava disso. Ah, Silvana, isso é resultado de terapia? Sim, é resultado de terapia, porque a gente está mexendo em conteúdo inconsciente e consciente de coisas que eu não me permito falar para qualquer pessoa. E na terapia a gente se permite falar. Poxa, encontrei fulano no cenário do trabalho, fulano foi grosseiro comigo e eu fiquei com muita raiva, não pude falar nada. Coisas do nosso cotidiano, que acontece com todo mundo. Mas para algumas pessoas afetam um pouco mais. E aí essa pessoa vem para a terapia, Silvana, eu não consigo entender. Por que a atitude daquela pessoa me incomoda tanto? A pessoa não me fez nada, às vezes, né? Às vezes acontece do cenário da pessoa nunca atravessou na tua vida. Não é do teu vínculo de amizade, mas uma atitude dela te incomoda. Por que me incomoda? E aí vem a autoanálise que a gente precisa aprender. A maioria de nós segue a vida quase que no piloto automático. Sim. Né? E não percebe. Então eu preciso me analisar. E não admitindo a maioria das pessoas que precisa fazer terapia. Sim. A gente, inclusive, falava sobre isso esses dias, né? Sim. Que muita coisa poderia ser resolvida, problemas, né? Enfim, de separação, de traição, de rejeições, né? Esses gatilhos que vêm. Né? Por quê? Primeiro a pessoa tem que identificar ali a necessidade. Não, peraí, só um pouquinho. Eu preciso, né? Sozinha não estou conseguindo, né? Exato. Preciso de ajuda. E depois ser um pouquinho humilde, né? Ser um pouquinho humilde e procurar ajuda. Sim, é sobre isso. Na verdade, já ouvi de alguns pacientes, não, tá tudo certo. Eu tô funcional. Eu consigo ir trabalhar, consigo cuidar dos meus filhos, consigo dar assistência para a esposa, então tá tudo certo, não precisa mexer nisso não. Tá tudo bem. Parece que sabe, né? Acredito que sabe. Só que se mexer, uma dor, dói. É igual a feridinha na pele. Se eu mexer, vai doer, vai sair uma ferida aberta, dói sempre. Exatamente. Quando eu sei que tá curado? Quando vira uma cicatriz. Quando eu olho para aquela ferida ali e eu consigo falar sobre ela. Quando eu consigo falar sobre uma traição, quando eu consigo falar sobre um divórcio, sobre um sentimento de rejeição, obviamente, não estou dizendo que você não vai sentir dor, não estou dizendo que você não vai trazer memórias sobre isso, mas não é da mesma forma. Quando eu consigo dar um testemunho para alguém sobre, não, também passei por isso, né? Mas você consegue fazer esse relato sem se afetar da mesma forma, sem
De uma chorar. forma que traga esperança para quem está te ouvindo. Sim, E não desgraça. exatamente, né? O peso, né? Eu passei por isso. Ah, guria do céu, não, tu traz Sim. aquilo, né? Gerando na outra pessoa uma expectativa boa. Olha, Sim. se ela conseguiu, Também consigo. se ele conseguiu, eu também consigo. Só preciso me reorganizar aqui. Olha E às só vezes que sozinho a gente não consegue não também, né? consegue. Às vezes a gente precisa do amigo, da Da terapia. terapia. Exatamente. Essa próxima pergunta, então, dentro desse subtema das dores que nascem da atitude do outro, tá? Qual é o maior risco psicológico quando essa dor não é cuidada? Aí pode ver os sintomas, né? Uhum. Uma depressão, uma ansiedade. E aí? Como é que faz? Riscos são vários, né? Principalmente se eu Como que resolver, faz? se eu resolver não lidar com ela, né? Vamos então partir do ponto de que eu já passei do primeiro momento do impacto, da dor que atravessa a minha vida. Agora, numa segunda camada, o que eu vou fazer com isso? Se eu resolvo me ressentir, por exemplo, eu vou viver em ciclos. O que é o ressentimento? É aquilo que a gente falou sobre estar revisando as conversas, sobre estar trazendo a memória. No caso da traição, eu vou estar sempre com a desconfiança, o tempo todo relembrando da situação. Você percebe que nesse cenário de exemplo, eu não sigo adiante? Nesse cenário, eu não evoluo, eu estagno. Num cenário de endurecimento, por exemplo, onde eu vou me fechar. Eu me fecho para qualquer tipo de relacionamento. Qualquer nova amizade, qualquer relacionamento que queira entrar na minha vida, eu não estou aberta para isso, porque não me sinto segura. Então, riscos são vários. Num cenário também onde, como você falou, vai acometer uma depressão, uma tristeza profunda, também é risco. E é aquilo que a gente comentou sobre até onde eu vou permitir que essa dor vire carro-chefe na minha vida? Ou ela determine o que vai acontecer na minha vida? É como a gente estava falando esses dias, né? Que cada um desses sintomas, eles abrem uma janelinha na nossa vida, né? Vai lá, a janelinha começa pela ansiedade, Sim. talvez pelo medo antes. Talvez As emoções primárias, né? abre ali a janelinha do medo, e daqui a pouco vem a ansiedade, e ela não vem sozinha, Não. daqui a pouco ela traz. Isso é uma linha de pensamento, né? Que nem todo mundo concorda. Mas eu gosto muito dessa historinha, viu? Em que diz que a ansiedade, ela nunca vem sozinha. Ela tem uma família bem grande, né? Ela tem na família dela a depressão, ela tem na família dela a bipolaridade, ela tem aí em graus em que eu não estou cuidando e eu deixo levar, né? Ela tem ali que eu falei, a esquizofrenia, então só piora, ou seja, é uma família da pesada, né? Sim. Mas isso é uma Chega linha com de mala e pensamento, cuia. tá? É importante frisar que nem tem psicólogo, tem psiquiatra que não concorda com isso. Consigo compreender o porquê que não há uma concordância, porque depende muito, né? Não quer dizer que uma pessoa ansiosa vai virar depressiva, e não quer dizer que uma pessoa que tem ansiedade e depressão ela vai ter bipolaridade, porque não tem a ver Mas daí, com... se uma coisa não é tratada, desencadeia para as outras. É isso. É sobre Mais ou menos isso, né? É se eu não consigo perceber os primeiros sinais de uma ansiedade ou de uma depressão, só evolui, né? E não é para melhor. Então eu preciso de movimentos de contenção. Para que aquilo reagir. não. Exatamente, para que aquilo não venha reagir. estagnar a minha vida, né? Exatamente. Porque no caso da depressão, né? Mas está tudo bem, eu gosto de ficar em casa, não tem problema, a sociedade está muito barulhenta, é tudo muito. Me irrita demais socializar, acaba minha bateria, mas é tão confortante estar em casa. Isolando. Quanto mais casa, mais isolando. quero casa. Exatamente. E eu vou entrando para dentro de uma forma que não é saudável, né? Sim. Como a gente ouve isso? Principalmente tu deve ouvir isso muito em consultório, né? Sim. De estar sozinho. Eu gosto do meu cantinho. Da solitude. Eu gosto do meu momento. É o limite em que a gente esquece de se autoanalisar. Será que realmente está sendo benéfico? Por exemplo, eu tenho pacientes que têm uma vida muito agitada, enfermeiro, que passa o dia inteiro ali naquela rotina mais agitada, né?
Pessoas que estão no corre do dia a dia, realmente essa pessoa, tudo que ela vai querer no final do dia dela, olha, é desligar todo e qualquer ruído para poder recarregar as suas energias, a sua bateria. Agora, uma pessoa que trabalha de casa, uma pessoa que tem uma vida um pouquinho mais tranquila e ela quer mais casa, ok, a gente precisa analisar essa situação. Então, vamos agora para a segunda parte desse tema, né? O subtema aqui é as dores que fazem parte de um processo necessário. Primeiro, nós falamos das dores que nascem da atitude de outra pessoa e agora as dores que fazem parte de um processo necessário. E aí eu lembrei da minha filha, da Manu, que essa semana eu levei ela no dentista para extrair um dentinho e ela com muito medo, muito chorona. Mãe, mas isso dói, mãe. Isso dói. Ela falou, a doutora, ela mostra lá uma injeção, mãe, eu tenho medo daquela injeção. Sim. E eu disse, filha, é preciso você passar por isso. É preciso você extrair. Nós precisamos extrair esse dentinho para que venha um dentinho novo. Olha só o dentinho novo, bonito que está vindo atrás. Gente, foi, né? Imagina, nós adultos, né? A gente já não gosta muito de extrair um dente, né? Já fizemos lá o nosso fiasquinho, como se diz. Imagina uma criança de 6 anos, né? Então, essas dores, são um exemplo muito simples, vida, né? muito comum, mas são dores que são necessárias para que, no caso dela, viesse um dente novo. E aí, as dores que são necessárias, que a gente precisa passar por ela. As dores para amadurecer, para crescer, porque né? Tem um propósito ali na frente, porque é um ciclo que precisa ser encerrado para que um novo recomece, né? Para que coisas novas venham a acontecer. Né? Então, aqui também tem as perguntinhas para ti. E aí também lembrei, conforme a gente foi estudando sobre esse tema, lembrei de alguns personagens bíblicos, né? Principalmente, muito conhecido, o Jó. Sim. Lembra do Jó? O que a palavra diz, né? O Jó é homem íntegro, homem justo, homem fiel a Deus, né? Conduzia a sua vida com retidão, família, negócios, tudo certo. Chegava a orar pelos filhos, né? E de repente, tudo é tirado dele. Tudo. O que Jó fez para merecer aquela dor? Sim. Né? Então, como que a gente explica isso, né? Talvez para quem está nos ouvindo agora, sobre essas dores que às vezes as pessoas se perguntam, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo. Estou passando pela prova. Estou passando pela prova. Sabe que eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Quando a gente vai questionar, quando a pessoa vai se questionar sobre isso, ela pensa, estou passando pela prova, como se fosse algo 100% ruim. Ok, dói, né? Não é algo agradável de se vivenciar, mas se tu for parar para pensar no sentido da prova, ela vem para quê? Para me promover, para me levar para uma nova fase. Sem aquele momento de provação, nem eu consigo saber se eu tô apto para o próximo passo. Então, talvez a forma como eu estou enxergando a situação, no caso da dor, que é da vida, da dor necessária para um próximo momento, é isso, é o meu olhar para ela. Como eu vou retirar e extrair desse momento algo produtivo? No caso, como a gente está falando do Jó, a dor de Jó não foi por algum erro, né? Não foi por algum erro. Foi por ele ter feito tudo certo. Jó e também Davi no início da vida dele. Ali logo depois em que ele foi comissionado, né? Você vai vir a se tornar o rei. Também, naquele momento em que ele foi perseguido por Saul. Sim. Qual era a culpa de Davi naquela fase ali em que ele tinha que viver fugindo e ainda se escondendo de Saul?
Não teve culpa nenhuma, a não ser ter um coração que agradava a Deus. Não teve responsabilidade. E cabia a ele o quê? Passar da melhor forma possível por aquele momento de provação. Absorver o melhor daquela situação, aprendizados, para que quando ele viesse a reinar, fosse um rei melhor do que o anterior. Então, é sobre isso. É sobre eu também conseguir ter um olhar que consiga extrair algo positivo da dor, digamos que natural, da dor da caminhada, da dor da vida. E o que falar do próprio Cristo, né? Aí é difícil, né? Gente, tem que falar. Vamos analisar. Sem pecado, sem erros, não fez nada, vamos dizer assim, não fez nada para ninguém. É a dor da responsabilidade. E ainda assim foi submetido à dor. Sim. Da responsabilidade que foi entregue a ele. E você pensa assim, naquele cenário em que ele pede, Pai, afasta de mim esse cálice, se possível. Acredito eu, na licença poética, em que a gente pode imaginar o que estava passando na mente de Jesus, quem somos nós, ele sabia que não era possível e que era necessário aquele sacrifício. Mas era, digamos que ali, dá até um pensamento assim, será que a gente pode analisar a fala de um temor, né? Posso analisar a fala de Jesus, mas com a permissão? Vai lá, psicanalista. Ele estava fazendo a terapia dele com o pai, né? Então vamos às perguntas nessa segunda parte. Do ponto de vista psicanalítico, como entender se essa dor é um alerta ou um passo de crescimento emocional? Eu vou responder com uma palavra. Fruto. Se essa dor está me gerando culpa, se ela necessita de reparação, essa dor ela vai me manter. É um processo do nosso primeiro bloco, em que a gente estava falando da dor que atravessa a minha vida. Agora, se é uma dor que é para eu revisar os meus limites, se é uma dor que é para eu conseguir me autoanalisar, tem a ver com crescimento e amadurecimento. É uma dor que está gerando um fruto em que eu consigo ter esse olhar assim de absorver algo positivo disso com mais facilidade. Sim. Essa é a diferença. Fruto. O que está gerando? Está gerando culpa ou está gerando fruto? E aí vai da pessoa fazer essa análise. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso sozinha. Não, eu diria que nos meus primeiros, não vou dizer os primeiros atendimentos, porque até hoje acontece, mas às vezes eu me assusto com a inexistência dessa ação, de fazer uma autoanálise. O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou num relacionamento tóxico, né, há tanto tempo? Que a gente fique por um tempo num relacionamento, porque é o período da paixão, que é o período que dizem a ciência, 18 meses eu tô apaixonada, não consigo enxergar nada, é compreensível. Agora, alguns anos dentro dessa relação é necessário uma autoanálise que a gente não consegue sozinho. Ou você vai se munir de conhecimento através de livro, através de podcasts, de algum conteúdo que vai te ensinar a fazer essa autoanálise, ou você vai para a terapia. Você precisa buscar um meio para conseguir olhar para dentro, no sentido de pensar antes de agir, pensar antes de falar. Você precisa ter um movimento com um olhar, não de forma egoísta, mas de um olhar reflexivo. Cada ação vai gerar uma reação. Se eu for para esse caminho, aonde que ele vai me levar? A maioria de nós não faz isso. Não. A gente está lá com aquele solo, deixa a vida me levar. Não calcula a rota. Exatamente, precisa recalcular a rota. Quando a gente tenta evitar a dor que é necessária. Eu não evoluo. Não há crescimento. Eu entro naquilo que é ciclo de repetição. Tem uma frase de Freud, eu não sei se eu vou conseguir me lembrar agora, mas a ideia da frase é que quando eu recalco as emoções, quando eu guardo elas, elas não ficam presas, elas não ficam caladas. Quando a boca cala,
falam as pontas dos dedos, né? Essa não chega a ser a frase original dele, né? Mas é algo nesse sentido. Não é porque eu estou guardando para mim, eu estou em momento de negação sobre a dor ou sobre o momento de crescimento, que de alguma forma ela não vai externalizar, né? Ela vai querer sair num ato falho, em sonhos, em comportamentos, doenças psicossomáticas, alguma coisa desse tipo. Vai me acometer para... Ei, vamos passar por esse processo? Tá na hora. É preciso. É preciso. É necessário para o teu Vamos crescer? crescimento. É tipo isso. Exatamente. Se parar para pensar, toda a criação de Deus foi chamada para seguir em frente, não para ficar estagnado. Pensa em qualquer coisa que Deus criou, é sempre para frente, para crescer, para dar fruto, para evoluir. A gente não é diferente. E nem o momento da dor, seja a dor que atravessa ou seja a dor natural da vida. É para evoluir, tem algo mais ali na frente. É possível amadurecer. Então não evite a sua dor, gente. Identifique ela, Sim. reaja, Nomeie, né? Eu preciso Nomeie. conseguir identificar. Às vezes a Reconhecer, gente tem essa dificuldade, né? Até infantil, digamos assim, né? A criança às vezes está reclamando, está chorando. Ai, o meu filho está tão irritado, eu não sei o que está acontecendo com fulano. Ai, a minha filha, ela está muito respondona. Até o adolescente tem dificuldade de dizer, eu tô triste, eu tô com raiva, Sim. eu tô cansado. O que tu tem? Sim. Não tenho nada. Não tenho nada. Não quero nada. Mas é porque tanto falhou. essa pergunta para um filho, né, quanto para o marido, para a esposa. O que tu tem? Me conta. Mas por quê? Porque falhou naquela primeira Não tenho aula. Nada. Que é aprender E aí vai guardar. as emoções primárias, né? Quais são? É do filmezinho lá, né? Eu esqueci o nome do filme. Divertidamente? É Divertidamente? Divertidamente? Acho que é. Então, mas o filme é aquele que tem o 1 e o Das 2 que fala das emoções, emoções. É bem educativo nesse sentido. Eu preciso saber... talvez para você pareça difícil de entender, mas é verdade. Tem pessoas que não conseguem identificar tristeza, medo. Não conseguem identificar, eu tô com raiva. E que, às vezes, a maioria delas, elas vêm uma da outra, né? A irritabilidade, às vezes, ela não vem, ela não aparece do nada. Ela não vem sozinha. Às vezes, ela vem por causa do medo. É um acúmulo. Não, e também eu tô com medo. E eu não consigo dizer essa palavra. Tô com medo de fazer tal coisa, tô com medo de entrar num esporte, numa atividade nova, de mudar de país, de trocar de carreira, de casar de novo ou de casar pela primeira vez. Tô com medo disso, não consigo falar e começo a ficar uma pessoa mais irritada, uma pessoa mais ranzinza, mais cansado também. Preciso aprender a nomear a minha dor como partida de um processo de crescimento, né? Então, evitar não é o caminho. A dor não é uma opção. Não. Faz a curva, porque esse não é o caminho. Queremos a cura, precisamos identificá-la, nomeá-las e tratá-las. Não consigo, vamos buscar ajuda. Buscar ajuda, é isso aí. Vamos seguir aqui então, gente. Vamos lá. O que ajuda alguém a atravessar a dor do processo sem se paralisar nela? Uma pausa. Eu preciso atravessar esse processo. Eu preciso atravessar. Mas ele não pode me paralisar. Essa dor não... Eu preciso vivenciar o processo da dor, mas essa dor não pode me paralisar. E aí, como que eu faço? Quais ferramentas eu uso nesse percurso para que, de fato, haja ali o crescimento, haja o amadurecimento, haja a mudança de mentalidade? Sim. Esse momento é um momento de fazer uma pausa e respirar, porque eu preciso passar. É o processo que eu estava falando, né? Existe um caminho a ser seguido. Um deles, em que a gente acabou de falar, foi nomear. Eu preciso nomear essa dor. Eu até anotei aqui, que é para não esquecer o passo a passo. Eu preciso sustentar essa dor. O que seria sustentar? Sustentar a dor. Eu entender que eu tô passando por esse momento. Tá tudo bem, tá doendo, vai passar. Então, eu não tô negando de que eu tô passando por essa dor, seja ela natural da vida, os exemplos que a gente deu, ou seja, a dor que vem e atravessa. E eu também preciso separar
no caso da dor que atravessa a minha vida, vamos voltar lá, não tem como desvincular um do outro, eu preciso aprender a separar o que é meu, o que é do outro, para conseguir impor os limites. Talvez pôr limite, reconhecer que talvez eu nunca tenha colocado isso na vida, né? E também eu preciso decidir como que isso vai me afetar e estar pronto para pedir ajuda. Eu coloquei aqui, eu fiz essa observação, reconhecer. Essa palavrinha, reconhecer o que sente e falar sobre isso. Sim. Eu acho que a maioria dos problemas que a gente vê hoje, tanto conjugal, relacionamento pai e filho, né? Enfim, é o não reconhecer. Que tem um problema ali, que né? tem um problema. Ou admitir, reconhecer a minha falha. Reconhecer onde eu estou errando. Sim, sim. E sabe o que isso faz eu lembrar um caso da família que chegou lá para tratar a questão do filho. E aí tu vai fazendo análise, tu vai fazendo uma leitura, você conversa com a criança primeiro, você escuta, aí depois você conversa um pouquinho separado com o pai, você conversa com uma mãe, e aí você olha para eles e é obrigada a dizer, bora fazer uma terapia de casal? Não, tá tudo certo aqui, a gente sempre conversa, o nosso diálogo é aberto. Não tem, eu não escondo nada dela, ela não esconde nada de mim. Se a gente vê que tem algum problema, e aí tu até se questiona. Não, mas tá tudo certo aqui, né? Por que que essa criança tá reagindo? Aparentemente, falando, né? Exato. Por que que a criança tá reagindo dessa forma? Aí você chama, eles vêm separadamente ou eles vêm junto. Chama no cantinho do pensamento. É diferente quando você tá conversando com o teu cônjuge, é diferente quando você está conversando com ele. A gente parece que escolhe as palavras, a gente toma cuidado para não ferir. Mas agora, quando eu estou na terapia, num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, com uma visão neutra, com alguém que está com um olhar dedicado para aquilo, a gente se permite a falar. É necessário. E aí abre aquela caixinha que estava guardadinha lá. A esposa fala coisas que o marido... Como assim? Tu nunca me falou isso. E aí o marido também, e ela leva um susto. Mas tu nunca reclamou disso. Exato. É o se permitir, né? Porque existe, assim, eu sei que pode sair um pouquinho fora da pauta, viu? Mesmo que a gente tenha anotado, acaba Não acontecendo isso. Mas um medo que existe. Aí a gente precisa estudar para ver de onde é que saiu isso, mas todo casal que vai para terapia dá em separação. Não é uma verdade. A maioria pelo menos comigo, né? A maioria dos casais que passam por terapia não estão ali porque querem se separar. Se eles estão na terapia, eles estão ali porque eles querem consertar, né? ajustar os pontos. Só que fica aquele constrangimento. Claro. Parece que tem aquela... E é normal. E é normal, E faz é parte normal do e processo, é preciso, né? Aí eu faço o combinado, é proibido falar sobre o que a gente falou aqui em casa. Ah, mas por que se Só a gente em tem essa consultório. liberdade, a gente consegue conversar em casa? Se tivesse dando certo, não estava em terapia, aqui, né? Então vamos guardar todo o conteúdo que foi tratado aqui para quando vocês voltarem a gente continuar desse ponto. Fiquem se autoanalisando, ruminando o assunto cada um. Agora, claro, né? Se você acredita que vai conseguir conversar com seu cônjuge isso, ok. Mas a chance é baixa. A chance, talvez, de não obter ali uma resposta, porque na maioria das vezes, quando se procura terapia, é porque precisa de ajuda. Sim. Está em busca de respostas que eu não estou conseguindo enxergar, que eu não tenho. Isso é tão notável assim, né? Eu já falei para vocês aqui no início que, além de minha amiga, é minha terapeuta também. Então, tem coisas que, quando a gente está sozinho ou está conversando com alguém que não é da profissão, que a gente não consegue se autoanalisar. E nem consegue nomear, às vezes, né? o outro tem que abrir os nossos olhos, o profissional, que no caso é você, a minha profissional, tem que abrir os meus olhos para que eu possa enxergar e, de fato, como é esclarecedor. E parece que, né, você tira ali a escama dos olhos. Uau, é verdade. Quantas conversas tivemos assim, né? Algumas. E eu, num primeiro momento, não, capaz. Eu não. E aí vem a autoanálise depois em casa. E depois tu começa a pensar, mas é de fato, olha só.
Porque não é o falar o que tá acontecendo lá no casamento ou falar para minha amiga, amiga, acho que aqui tá ruim. É o apontar a direção. Exato. Geralmente, quando eu te falo alguma coisa, eu pergunto, faz Exato. sentido isso aqui para ti? E ainda eu conversava ontem com uma menina que estava em busca de terapia. Inclusive, eu te indiquei, amiga. E aí eu disse para ela assim: eu já passei por outros terapeutas em uma época da minha vida, lá atrás, acho que antes de te conhecer. E aí eu lembro assim de sempre sair com aquela sensação, ei, sem resposta, sem direção. Eu saí daqui do mesmo jeito Sim. que eu entrei. Sim. E alguns são contra, né? Acho que tu poderia explicar melhor sobre isso. Que tu tem que se achar. Tu vai lá, tu senta lá, tu vai no consultório, conversa com o teu terapeuta, ele te ouve, o terapeuta anota, Faz... e aí, ok, né? Até a próxima sessão, então. Deixa eu fazer uma confissão em público, então. Eu tinha uma raiva. Gente, não leva pro coração que eu vou dizer. Mas eu tinha uma raiva de psicólogo e de terapeuta, porque eu também já havia passado lá, adolescência, 18 anos, na terapia. Eu chegava lá e... Sim. Uma vez eu questionei Assim. e perguntei, mas tu vai ficar só fazendo um? E aí ele ainda perguntou, por que isso te incomoda? Gente, não me ajudou. Sim, incomoda, porque a gente busca respostas. Se Exato. quem procura terapia é porque tá perdido, Sim. é porque precisa de Preciso uma de uma- direção, precisa que alguém pegue pela mão Aí vem... e comece, olha, tu tem essas opções aqui. Sim. A pessoa não tá vendo, ela não tá enxergando. Não é um ditar o que você tem que fazer. Se você vai na terapia, eu não vou dizer o que você tem que fazer. Denise, eu acho que você está fazendo errado na tua vida, vai lá e faz tal coisa. Isso. É um ensinar a se analisar. Exato. É o dizer assim, ó, você está pensando sobre só a tua ótica. Vamos ver o cenário, não é o que eu estou sempre dizendo para ti? Todo, né? Vamos fazer um zoom, vamos Isso, enxergar do de todo. cima. Eu tenho as minhas fantasias, né? Então eu fico imaginando assim, Deus olhando para o planeta Terra de cima, né? Eu sei, gente, isso é surreal, né? Vamos analisar o terapeuta. Mas eu fico imaginando Deus olhando o planeta Terra e dando um zoom assim nos países, nos lugares, até nos encontrar e enxergar onde é que a gente está em cada momento da vida. Às vezes a gente tem que fazer isso com a nossa própria vida. Sair um pouquinho de cena e tentar olhar um panorama todo. Como é que eu tô sendo como esposa, Exato. como e aí, mãe, quem como é essa profissional? lupinha, quem é essa mãozinha que nos auxilia é o Sim. terapeuta. Que nos lembra que eu preciso fazer isso, porque né? às vezes tu não que consegue dita, fazer né? sozinha. Eu lembrei agora, a gente conversando, eu lembrei que a primeira terapeuta que eu fui, uma psicóloga, há muitos anos atrás, a gente estava enfrentando uma situação no casamento, e aí conversando, né, e mais eu falando do que ela, né, e lá pelas tantas ela me disse assim, Denise, por que tu não te separa? Nossa. Tu é uma jovem, na época eu era recém-casada, né, por que tu não te separa? Uma jovem bonita, né? E eu olhei para ela assim e disse: eu não vim aqui porque eu busco essa resposta. Sim. Se fosse para me separar, eu não, nem precisava estar aqui, né? Então, a falta de entendimento, de sabedoria daquele profissional, falta de direção, né? E assim, a gente vê muitas pessoas, inclusive a Silvana, ela é assim, gente, quando ela vê que o paciente tá curado, né, que não precisa mais de terapia, ela dá alta. Funciona assim. Ao contrário de muitos profissionais, né, que ficam ali, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa tá ali, mas e tu não vê mudança. Eu conheço pessoas assim que se tratam há muito tempo com terapeutas, com psicólogos, casos de depressão grave há muito tempo, e tu não vê evolução. Tu não vê melhora, a pessoa continua no mesmo estágio. É que são graus, né? São graus de depressão. Mas eu diria assim, não é nem... Você não tá de alta, não, amiguinha, viu? Mas quando eu digo assim, de dar alta, não é que vai... Na vida a gente sempre vai ter essas dores. É que aqui é pra vida, tá, gente? Então, aqui tem um contrato vitalício. vitalício. É um processo. Essas dores que a gente estava falando, da dor que atravessa e da dor que é da vida, ela vai acontecer ao longo da vida. Possivelmente você vai chegar na terapia com uma demanda, casamento, filho, vida profissional, a vida na igreja. Você vai chegar com uma demanda. Vai passar o tempo, vão surgir outras coisas.
Você não vai estar lá mais por causa do primeiro movimento. E às vezes a pessoa fica na terapia por mais tempo por conta disso, né? Você sabe que esse é o caso. Esse é o caso. Né? A vida, a gente vai tomando novas decisões, novos caminhos, então a gente permanece mais tempo na vida. Mas quando você fala assim, que eu dou alta, não é eu que dou alta, é o paciente que se dá alta. É quase como aquela criança assim, 1 ano e meio, 2 anos, as minhas já faz tempo, eu não me lembro mais, mas que começa a andar e aí tu começa a deixar ele para ver. Caminhar sozinho. Porque ele precisa desse processo para trabalhar a autoconfiança, ver eu consigo caminhar da mesa até o sofá. Não é diferente. E é tão legal o retorno Sim, que tu tem, né? sim. Eu tenho, às vezes, paciente que vivenciaram exatamente esse Na verdade, é um grupinho. As gurias que vão assistir, elas sabem que é delas que eu vou falar agora. Que é um grupinho que foi e que voltou. Exatamente porque esse processo. Silvana, eu acho que agora eu consigo andar um pouquinho sozinha. Você já me ajudou a ter uma luz diante dessa dor, desse sofrimento, do que estava me acontecendo. Eu vou fazer uma pausa aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Saiba que eu estou aqui quando e se você quiser voltar. E aí voltaram. A Silvana, não deu. Não deu, eu preciso que tu pegue na minha mão um pouquinho mais para eu continuar caminhando depois. E assim foi. Assim. E daí ela diz que ela não consegue enriquecer e não consegue ganhar dinheiro, porque ela acaba dando aí alta para os pacientes e, né? Não, e fica... porque a ideia não é tu virar um dependente de terapia. Claro. A ideia é tu aprender a caminhar sozinho, Exato. tu aprender a fazer a tua autoanálise, porque senão tu vai estar sempre dependente. Eu tenho pacientes que chegam e perguntam, contam a situação e ainda falam assim, o que tu acha que eu devo fazer? Eu só vou olhar para te responder. Eu não acho nada, minha filha. Como que eu vou achar alguma coisa sobre a tua vida, sendo que qualquer coisa que eu te diga, quem vai sofrer a consequência da escolha é tu. Eu não vou estar lá. Mas eu preciso te auxiliar a enxergar os cenários possíveis da tua decisão. Exato. E para que tu olhe a situação da qual você precisa decidir, se não está ligado a um movimento, de repente, assim, de... Eu tô me privando de vivenciar algo novo na minha vida, um relacionamento. Vamos pegar essa pauta aí. Não vou vivenciar esse novo relacionamento, ou eu estou num relacionamento e eu estou sempre sabotando ele. Como que eu não posso te dar uma decisão sobre isso, mas como que você vai saber se não tem a ver com a tua construção lá atrás? Algum outro trauma, alguma outra dor que você vivenciou, essa pauta que a gente está falando de dor, né? Num relacionamento anterior ou no teu relacionamento materno e paterno lá na infância, e aí ficou algum sentimento ali que a gente falou de rejeição e abandono. Então, você precisa da análise para isso. Eu não posso te responder o que você tem que fazer, mas eu posso conhecer a tua história, eu posso caminhar contigo, mostrar as opções de cenário, uma luz e, mais importante, que eu vejo assim no início de terapia, é ensinar o paciente a se analisar. Hoje eu ainda falei com alguém, eu perguntei assim, você sabe como é que funciona a autoanálise? Ela, hein? Só um pouquinho que eu vou te explicar. Porque ela falou de alguns temas muito importantes da infância. Eu falei, então agora eu quero que daqui até a nossa próxima sessão, na semana que vem, que você analise o teu comportamento. Como assim, Silvana? Veja como vai ficar as tuas emoções, se isso vai te gerar mais irritabilidade, se você vai ficar emocionado. Às vezes, esse é uma situação do porquê algumas pessoas não buscam terapia. Por medo dessas emoções que sabem. É aquela caixinha de bagunça que está guardada lá no cantinho da bagunça em casa, e aí tu resolve abrir para organizar. Antes de eu organizar, eu vou fazer o quê? A bagunça. E não é diferente com as emoções. A gente começa a mexer em coisas que estão ali há tanto tempo, guardadas, dores diversas, em vários cenários. E para organizar aquelas emoções, a gente vai fazer uma baguncinha. Então, às vezes, após uma terapia, eu tenho o retorno de alguns pacientes. Silvana, não fiquei legal depois daquela nossa conversa. E aí, a gente vai... Normal. A gente fica... Essa é a ideia, né? E aí a pessoa ficar reflexiva, fica se questionando, né? E esse é o movimento que é o mais importante da terapia. Tem que gerar... É igual a pregação. Tem que gerar antecipar tem que gerar resultado. Não, é aquela história do... A pregação, ela tem que te incomodar. Não no sentido, assim, de... Sim, tem que gerar um certo do desconforto para gerar mudança. Para gerar um fruto. Exato. A pregação, ela tem que ser ao ponto de eu ficar pensando nela. Incomodado.
durante a minha semana, até o próximo encontro, até o próximo culto, eu tenho que estar com aquela palavra ali, uau, eu preciso me mexer mais, não sei, né? O que for, não é diferente com a terapia, ela faz esse movimento. Ela confronta, Eu né? lembro de terapeuta também faz terapia, tá? Então, eu lembro de quando fazia terapia, não posso dizer, né? Mas então, tinha uma distância do terapeuta até minha casa, assim, uns 5 km, 5K. é, 5 5K que km. fala 5 assim? km. É, então tá. Era mais ou menos essa a distância. E eu poderia pegar um Uber para ir para minha casa. Eu não ia, eu ia a pé, porque era tão intenso, eu precisava refletir sobre aquilo, eu precisava de um momento para organizar. Organizar as caixinhas. Não é organizar o que eu falei, porque é um momento em que a gente para se ouvir. Eu tô falando, seja do motivo que for, às vezes é o único momento em que a gente aprende a se analisar assim, parando para escutar o que foi que eu disse, por que eu disse aquilo. Gente, nós teríamos muito mais assunto dentro desse tema. Então, nós falamos hoje sobre as dores que nascem da atitude de outras pessoas, das dores que são necessárias, né? Então, a dor ela não foi escolhida, né? Por quem passou por ela, ela não foi escolhida. Mas a reação é uma escolha que a gente deve fazer. Então, se você hoje não consegue correr, caminhe. Se você não consegue caminhar, se levante. Mas não deixe que a dor paralise você. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Gente, até o próximo episódio.